Olá! Será que aquilo que somos como humanos é algo que nos seja assegurado por alguma essência ou natureza? Será que há algum ideal de humanidade a ser alcançado? Friedrich Nietzsche, filósofo do século XIX, responderá de forma negativa a essas questões. Nem há essência ou natureza que determine nossa humanidade e nem há qualquer ideal humano que possa ser atingido. Mas então, o que significa falar da humanidade do homem? O que nos faz humanos? Esta aula se destina a explorarmos alguns aspectos do pensamento de Nietzsche, em especial ao que nos faz humanos, demasiado humanos. Primeiramente, é importante salientar que Nietzsche concebe a humanidade como encontro entre dois impulsos, o dionisíaco e o apolíneo. A teoria nietzschiana sobre esses impulsos é desenvolvida especialmente em seu livro Sobre o Nascimento da Tragédia. Segundo Nietzsche, o que nós somos e que caracteriza a nossa humanidade está no encontro entre esses dois impulsos, dionisíaco e apolíneo. E o filósofo segue fazendo uma crítica bastante forte à história do pensamento ocidental, porque, ainda no contexto grego, a partir de Sócrates, passou-se a desprezar o dionisíaco em benefício do apolíneo. A ideia vigente no Ocidente é de que o que nos faz humanos é a nossa racionalidade e não o que está associado aos nossos instintos, emoções e pulsões. Tendo em vista o acento dado na tradição ocidental apenas ao aspecto racional ou apolíneo, Nietzsche reivindica o reencontro com a dimensão humana perdida e esquecida, o dionisíaco, nossa dimensão sensível e ligada à criação. Disso resulta uma nova concepção sobre a humanidade, não mais carregada de essências e idealismos, sem qualquer fundamento metafísico e inteiramente largada às mãos do próprio homem. No livro Sobre o Nascimento da Tragédia, Nietzsche vale-se de uma figura mitológica para referir o homem desprovido de fundamentos metafísicos, essências e ideais. Trata-se do mito de Sileno, um daimon que vivia na floresta, um sátiro, companheiro de Dionísio, que guardava o maior dos segredos sobre a humanidade. Veja a citação do autor. Reza a antiga lenda que o rei Midas perseguiu na floresta durante longo tempo, sem conseguir capturá-lo, o sábio Sileno, o companheiro de Dionísio. Quando, por fim, ele veio a cair em suas mãos, perguntou-lhe o rei qual dentre as coisas era a melhor e a mais preferível para o homem. Obstinado e imóvel, o demônio calava-se, até que, forçado pelo rei, prorrompeu finalmente por entre um riso amarelo nessas palavras. Estirpe miserável e efêmera, filhos do acaso e do tormento, por que me obrigais a dizer-te aquilo que seria para ti mais salutar não ouvir? O melhor de tudo é para ti inteiramente inatingível. Não ter nascido, não ser, nada ser. Depois disso, porém, o melhor para ti é logo morrer. Ora, o que se pode aprender com esse relato mítico? O que tem a nos ensinar o daimon Sileno, o espírito da floresta, ao qual se atribuía guardar o maior de todos os segredos sobre a humanidade? O que significa ele nos dizer que o melhor para nós seria nunca termos existido? Com certeza, esse não é um daqueles discursos motivacionais que afirmam que todos temos um motivo para vivermos e que estamos no mundo para fazermos alguém feliz ou realizarmos uma missão. Aliás, Nietzsche nada tem de motivacional. Para ele, discursos motivacionais fazem parte de um jogo espúrio de enfraquecimento da nossa real humanidade. Nietzsche é um filósofo da força e do enfrentamento. Nesse sentido, a dura revelação do Sileno é tomada por Nietzsche como uma ótima notícia. Se somos filhos do acaso, se não temos uma razão por que existirmos, se nossa vida não se deve a uma determinação do destino e não temos qualquer conteúdo prévio a realizar, só então somos verdadeiramente livres. O que resulta da revelação do Sileno é uma força dionisíaca intensa. Não temos determinações, não temos essência, não temos um sentimento previamente dado. Portanto, somos inteiramente possibilidade e potencialidade.
da dura revelação do Sileno, resulta que o homem está jogado a si mesmo e sua existência depende inteiramente da sua capacidade de construir-se. Ora, somos artistas de nós mesmos. Ao mesmo tempo, somos o artista que cria a obra da existência e somos a própria obra criada. Isso significa, não temos qualquer fundamento metafísico. Mas, claro, como já disse, tudo isso está na contramão de todos os discursos motivacionais. Isso porque os discursos motivacionais criam consolos nos quais os fracos se agarram para não assumirem de fato o enfrentamento de suas existências. Na perspectiva nietzschiana, ditos como tudo vai dar certo ou acredite de verdade acontecerá, são grandes mentiras propagadas para anular a verdadeira força de vida, que é o enfrentamento sem consolos. Ou ainda pior, alguns oportunistas costumam dizer frases de efeito do tipo há um vencedor dentro de você, que em verdade indicam a impotência do próprio agente que então precisará acreditar que há em si algo melhor que ele mesmo. Uma absurda contradição performática. Nietzsche, em uma linha de reflexão absolutamente contrária a esses discursos, reivindica uma condição humana crua, sem perfumes e adereços, como inteiro enfrentamento da casualidade da existência e ausência de qualquer sentido prévio. Porém, é essa crueza da condição humana que nos possibilita, então, assumirmos a própria existência e fazermos dela o que pudermos criar como artífices de si. A essa objeção a fundamentos e essências, substituída pela autocriação de si, chamamos de estetização da existência. Tal qual o artista cria sua obra, o ser humano precisa criar a si mesmo na existência. Assim como você vê na escultura de Bob Carlile, é preciso ser criador e criatura nessa experiência estética de existir. A partir deste ponto, passaremos a outro aspecto estruturante do pensamento de Nietzsche acerca da compreensão da condição humana. Falaremos sobre a vontade de potência, em alemão, der Wille zur Macht, que também se pode traduzir por vontade de poder. A professora Scarlett Marton, estudiosa das obras de Nietzsche, assim explica a expressão der Wille zur Macht. O termo Wille, entendido enquanto disposição, tendência, impulso e Macht, associado ao verbo machen, fazer, produzir, formar, efetuar, criar. A vontade de potência é o impulso de toda a força a efetivar-se. Com isso, criar novas configurações em sua relação com as demais. Nesse sentido, a vontade de potência nem segue qualquer padrão de origem e nem se orienta para finalidades ou telos comuns. Assim prossegue explicando a professora Marton. O mundo apresenta-se então como pleno vir a ser. A cada mudança se segue uma outra, a cada estado atingido se sucede um outro. Que o mundo não aspire a um estado durável é a única coisa demonstrada. Se nada é senão vir a ser, então o mundo não teve início e não terá fim. Não houve momento inicial, pois a vontade de potência não se pode atribuir nenhuma intencionalidade. Tampouco haverá instante final, pois a ela não se deve conferir caráter teleológico algum. Assim, da ideia de vontade de potência, extrai-se uma concepção de existência como poder de criação. Ao homem cabe criar a realidade, criar as verdades, criar os valores. Totalmente avesso ao pensamento positivista, Nietzsche entende que nada está dado, nem a realidade, nem a verdade, nem os valores. Tudo é criação, tudo depende de interpretação. No fragmento publicado após a sua morte, percebe-se fortemente essa negação da positivação em benefício da emergência da interpretação. Contra o positivismo que se fica pelo fenômeno de que há apenas fatos, eu diria, precisamente o que não existe são fatos, mas tão só interpretações. Não podemos verificar a existência de um único fato em si. Talvez seja um absurdo pretender semelhante coisa. Por essa razão, é que o autor irá atribuir um valor muito grande ao poder de criação, ao desenvolvimento das potencialidades, tal como o artista que cria e aprimora a sua obra. Num trecho de uma das obras de Nietzsche, o Assim Falou Zaratustra, temos a interpelação à construção de si.
na descrição das 3 metamorfoses, sobre como o espírito se faz camelo, depois se transforma em leão e, por fim, em criança. Essa descrição das metamorfoses é o prenúncio de uma das ideias muito importantes do pensamento de Nietzsche, o Übermensch, expressão alemã que pode ser traduzida como além do homem ou ultra-humano, mas a tradução mais usual é super-homem. É importante ter claro que o Übermensch, em qualquer das traduções, refere-se a uma condição que ultrapassa os limites da condição humana. Na narrativa das 3 metamorfoses, o camelo é referência à suportação e precisa transformar-se em leão para que sua força não se torne obediência. O leão não aceita deveres e cargas sobre si, pois ele é vontade própria, mas o leão deve transformar-se em criança, pois a criança é esquecimento e começo. Ou seja, a criança não carrega ressentimento e fúria como o leão, mas é abertura ao novo. O super-homem constitui-se ao longo dessas metamorfoses e soma a força do camelo, a afirmação de si do leão e, sobretudo, expressa-se como abertura a inteiros recomeços, como a criança. O super-homem não aceita que sobre si sejam ditados os valores e as verdades, não se submete à moralidade e assume em suas mãos a própria existência. Ele faz de sua existência na Terra a criação de um homem novo. Esse super-homem ama a Terra e seus valores são a saúde, a vontade forte, o amor, a embriaguez dionisíaca e um novo orgulho. O super-homem substitui os velhos deveres pela vontade própria e torna-se criador de valores. Sobretudo, o super-homem tem um grande amor pela vida e valoriza tudo quanto conduza à saúde e à força. Ele é todo inteiro pulsão de vida. Em relação à epistemologia e, portanto, nas implicações do seu pensamento para as ciências e as formas mais rígidas de conhecimento, Nietzsche surpreende com seu perspectivismo. No fragmento já citado, diz o autor, o que não existe são fatos, mas tão só interpretações. Em outras obras do autor, essa ideia também ganha força. Vejamos alguns exemplos. Em A Gaia Ciência, o autor dedica o aforismo 374 ao tema do mundo e sua interpretação. O mundo tornou-se novamente infinito para nós, na medida em que não podemos rejeitar a possibilidade de que ele encerre infinitas interpretações. Posteriormente, em Além do Bem e do Mal, publicado em 1886, no aforismo 22, Nietzsche ironiza a certeza sobre as leis positivas e a desconfiança sobre a interpretação. Vós também desejais que assim seja e por isso gritais. Vivam as leis da natureza. Porém, repito, isto é interpretação e não texto. Este filósofo acabara, contudo, por afirmar relativamente a este mundo o mesmo que vós, isto é, que tem um curso necessário, previsível, não pelo fato de estar submetido a leis, mas pela absoluta inexistência de leis e porque a força, a cada instante, vai até a última de suas consequências. Mas como isso não é mais do que uma interpretação, já sei que objetareis, pois bem, tanto melhor. Com Nietzsche, inaugura-se, portanto, o perspectivismo filosófico, em detrimento de uma razão universal. Se em lugar de fatos objetivos restam as interpretações feitas, então perde-se a solidez pretendida pelas ciências modernas. Mas a crítica nietzschiana não se dirige apenas às ciências. Igualmente, ela se dirige também à metafísica e a toda a concepção de fundamento na filosofia. Isso se evidencia de forma mais contundente no aforismo 125 da Gaia Ciência, quando do anúncio da morte de Deus. Deus está morto, Deus continua morto e nós o matamos. A anunciada morte de Deus indica o fim da metafísica em todas as suas dimensões, não só religiosa, mas sobretudo humanista. Com a morte de Deus, inaugura-se um niilismo que revela a impossibilidade de todo e qualquer fundamento, seja ele de ordem ontológica, moral ou epistemológica. Desse modo, são deixados de lado a metafísica tradicional e o idealismo que havia posto no plano da subjetividade o fundamento da racionalidade. Nadia Hermann assim comenta a contribuição do autor. Nietzsche tem assim uma autocompreensão de que sua filosofia é uma reação contra a metafísica e contra o idealismo. A dialética entre a objetividade e a subjetividade que sustentaram o idealismo agora não se mostram mais viáveis.
Negada toda e qualquer possibilidade de fundamento, não será mais possível sustentar a objetividade que também servir à ciência. Daí o perspectivismo como saída da objetividade. E negada a metafísica, não restará mais qualquer princípio universalista que dê à subjetividade uma condição segura de autodeterminação racional. Daí a exigência de algo que não seja mais filosofia da consciência. A obra de Nietzsche produz efeitos a diferentes setores da sociedade, quer seja na filosofia, mas também nas ciências, nas artes e na educação. É muito importante observar a tensão entre os objetivismos clássicos e as rupturas nietzschianas em cada área de conhecimento. Para algumas pessoas, o estudo sobre Nietzsche, por vezes, causa algum desconforto ou conflito de ideias e valores. Ao que parece, o propósito do autor foi mesmo colocar dúvidas sobre as convicções e valores. Estamos falando de um pensador que não teve pudor em manifestar seu intuito de agir como uma dinamite que explode sobre a cultura ocidental. Nietzsche é um autor a ser estudado e discutido para além do bem e do mal. Pela sua atenção, muito obrigado.